O cálice de bênção que benzemos não é a comunhão do sangue de Cristo? E o pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Uma vez que há um só único pão, nós, embora sendo muitos, formamos um só corpo, porque todos nós comungamos do mesmo pão. Querido irmão, querida irmã, a graça e a paz do Senhor estejam com todos vocês. Hoje, quinta-feira, dia 11 de junho, dia que a igreja celebra a grande festa de Corpus Christi, também chamada Corpus Domini, ou Corpo de Deus, como se fala em Portugal. Então, é a grande festa da Eucaristia que nós podemos dizer. E nós, quando ouvimos esta palavra, que o cálice de bênção que benzemos não é a comunhão do corpo de Cristo, é uma pergunta, né? E o pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo, uma vez que há um único pão, nós, embora sendo muitos, formamos um só corpo, porque todos nós comungamos do mesmo pão. E assim nós iniciamos esse nosso encontro. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E aqui, como eu até conversava com minha esposa há pouco, aqui eu acho que é onde tem a origem da palavra comunhão como Eucaristia. Chamar a Eucaristia de comunhão. Porque nós chamamos Eucaristia de comunhão. E aquele que está em comunhão com aquilo que ensina a igreja é aquele que deve receber a comunhão. Deve receber a Eucaristia. Se eu não concordo com aquilo que a igreja ensina, eu também não posso receber o corpo e o sangue de Cristo. Não é? Então tem muitas pessoas que não comungam dos ensinamentos da igreja, não obedecem os mandamentos da igreja e vão receber Jesus. Vão receber a Eucaristia. Mas como pode se eu não estou em comunhão? Eu não estou fazendo comunhão. Se eu discordo da doutrina, se eu discordo das exigências, se eu discordo das orientações daqueles que foram constituídos pastores sobre as nossas almas, não é mesmo? Então, irmão, nós vamos falar mais um pouquinho sobre a Eucaristia, mas antes, como nós estamos falando, Corpus Christi, da onde que surgiu, né? Qual a origem deste Corpus Christi, da festa de Corpus Christi? Como eu disse, Corpus Christi, Corpus Domini, ou simplesmente chamado como Corpo de Deus, como é falado em Portugal. É uma solenidade da nossa igreja que ocorre sempre na primeira quinta-feira depois da festa da Santíssima Trindade. Ou seja, na quinta-feira seguinte, depois, né, da oitava de Pentecostes. É uma grande festa de guarda, é um dia santo que todos nós, católicos, nós temos como obrigação de participarmos da Santa Missa nesse dia, porque é o ápice, né, que nós celebramos. Então é uma festa dedicada exclusivamente à Santa Eucaristia, ao corpo e sangue de Cristo. Irmãos, a procissão que nós falamos e fazemos este ano, infelizmente, nós não teremos, né, esta procissão com o Santíssimo, de nós seguirmos, mas em muitas comunidades, muitas paróquias, o Santíssimo irá
passar, o corpo e sangue de Cristo irá passar por diversas ruas e avenidas para que seja adorado e também para que ele possa abençoar a todas as famílias, todas as casas. Então, irmãos, a procissão atende a uma recomendação do Código de Direito Canônico, o número 944, o cânone 944 do Código de Direito Canônico, que determina que o bispo diocesano providencie, onde for possível, essa procissão. Para quê? Para testemunhar publicamente a adoração e a veneração para com a Santíssima Eucaristia, principalmente na solenidade de corpo e sangue de Cristo. Qual é a origem desta solenidade? No século XIII, quando era Papa Urbano IV, no ano de 1264, em uma cidade próxima de Orvieto, chamada Bolsena, ocorreu o milagre de Bolsena, que nós chamamos e que a igreja fala, né? O milagre de Bolsena, que durante a missa, quando o padre foi partir a hóstia, ali escorreu sangue. E aquele sangue encharcou o corporal. O corporal é um pano branco que é colocado sobre o altar, justamente para que não caia nenhum fragmento das espécies, fique perdido, né? Mas que tudo que está na Eucaristia fique sobre aquele tecido branco e depois é recolhido, né? E é também consumido ali pelo presidente da celebração. Então, aquele sangue encharcou o corporal. E o Papa Urbano, na época, ele determinou que todos os objetos que estavam ali sobre o altar, todos os objetos que faziam parte daquela cena onde ocorreu que a hóstia pingou sangue, fossem conduzidos até ele. E ele estava em Orvieto. Então, uma grande procissão foi feita conduzindo esses objetos, levando o corporal, levando a patena, levando tudo aquilo que envolvia a celebração, fosse levado em procissão. E lá ele, na Catedral de Orvieto, ele então recebeu solenemente todos aqueles objetos, não é? E ali na Catedral de Santa Prisca em Orvieto, foi a primeira procissão do corporal eucarístico. Esse foi a primeira procissão eucarística que se sabe, que se conhece, né? Então, a festa de Corpus Christi, então, ela foi instituída oficialmente por Urbano IV em 8 de setembro de 1264, para ser celebrada depois da oitava de Pentecostes. E o decreto do Papa teve pouca repercussão, porque o Papa Urbano ele veio a falecer com menos de um mês, né, depois da instituição que teria acontecido em setembro. E esta devoção, esta festa, essa solenidade, este acontecido foi sendo espalhado aos poucos. Chegou na diocese de Colônia, na Alemanha, aonde ocorreu então a procissão, e ali também passou para outras dioceses. E esta festa então é celebrada lá em Colônia antes de 1270. Depois ela foi então sendo difundida para a França, para a Itália, e em Roma se tem registros de que teria acontecido esta primeira festa, essa primeira solenidade, esta primeira procissão no ano de 1350, que perdura até hoje, né? Só
esse ano, por esse motivo da pandemia, provavelmente não irá acontecer, ou irá acontecer em pouquíssimos lugares no mundo, infelizmente, né? Eu convido você para que nós peguemos a palavra de Deus, que está em João, que é o evangelho do dia de hoje. É o evangelho que nós conhecemos, que fala muito ao nosso coração, que é muito profundo. João 6, de 51 a 58. João 6, 51 a 58. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Disse Jesus: Eu sou o pão da vida que desceu do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu hei de dar é minha carne para a salvação do mundo. A estas palavras, os judeus começaram a discutir, dizendo: Como pode este homem dar-nos de comer a sua carne? Então Jesus lhe disse: em verdade, vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia, pois a minha carne é verdadeiramente uma comida e meu sangue verdadeiramente uma bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que me enviou vive, e eu vivo pelo Pai, assim também aquele que comer a minha carne viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu, não como o maná que vossos pais comeram e morreram. Quem come deste pão viverá eternamente. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, eu sei que o tempo voa, né? O tempo corre. Talvez nós vamos passar um pouquinho da nossa média de tempo, mas veja que Jesus fala. É muito interessante, muito importante isto que ele está falando, especialmente para nós que acreditamos em Jesus, que acreditamos na Eucaristia, que temos a Eucaristia como uma grande graça, como sustento e alimento para a nossa vida. Jesus, ele se apresenta dizendo: Eu sou o pão vivo descido do céu. Não é um pão qualquer. Ele vai falar no finalzinho: não é um pão como um maná que vossos pais comeram no deserto e morreram. Não, eu sou o pão vivo que desci do céu. E quem comer deste pão viverá eternamente. Ele, então, é o pão da vida que desceu do céu para nos dar vida aqui na terra e para nos levar para a vida eterna, para nos levar para o céu. E ele vai nos dizendo, durante essa leitura: quem comer e beber da minha carne e do meu sangue permanece em mim e eu permaneço nele. Olha que interessante. Quem comer da minha carne e do meu sangue, eu permaneço nele e ele permanece em mim. Veja que é uma união entre nós humanos e Jesus divino, aonde nós passamos a ser um com ele, passamos a fazer uma comunhão com ele. Se nós o recebemos, nós o temos em nós e ele nos tem nele, porque nos juntamos nesta vida. Irmãos, quem comer e beber
viverá por ele. Quer dizer, ele dará força, ele dará sustento. É ele que nos dará forças para vivermos a nossa fé. Quem comer e beber da sua carne e do seu sangue terá a vida eterna. E ele repete mais uma vez: quem comer deste pão viverá eternamente. Não é possível que nós nos afastemos da Eucaristia. Não é possível que nós nos distanciemos do Senhor, porque assim como nós não podemos sobreviver sem o alimento para a nossa carne, para o nosso corpo, nós também não podemos, não conseguiremos sobreviver, a nossa alma não conseguirá sobreviver se não for alimentada pelo corpo e sangue do Senhor. Eu sempre costumo dizer que quando aquele que recebe o corpo e sangue do Senhor, que ele chega no dia, da sua partida, no dia dele adentrar para a eternidade, o Senhor, o Pai, enxergará naqueles que o recebem, enxergará o próprio Cristo. E ele, então, nos reconhecerá como aqueles que trazem em si o seu Filho Jesus Cristo. Que bênção, irmãos! E muitas vezes nós deixamos por nada, deixamos de receber a Eucaristia por nada, por simplesmente preguiça, por farras e por tantas outras coisas. Talvez pelo nosso pecado que nos afasta, e o pecado realmente ele é um empecilho para a graça acontecer em nossa vida. O pecado ele nos faz indignos de receber o Senhor na Eucaristia. Mas Jesus, ele nos dá o meio para que nós possamos retornar a ele, através do sacramento da reconciliação. Não nos afastemos do Senhor. Busquemos o Senhor enquanto ele se deixa encontrar. Nós buscamos muitas vezes, queremos cura, queremos libertação, queremos isso, queremos aquilo, e nós vamos buscar em tantos outros lugares, em seitas, e nós vamos buscar em macumba muitas vezes, e nós não buscamos na Eucaristia. Porque a missa é uma coisa diferente, uma coisa assim, é sempre a mesma coisa, uma coisa fria, mesmo que seja, mas não é, irmão. Mesmo que seja, a Eucaristia, ela cura, ela salva, ela liberta. Busquemos o Senhor enquanto ele se deixa encontrar. Tem uma palavra de Santo Efrem, acho que nós celebramos anteontem. Santo Efrem, ele disse que quem come a Eucaristia come fogo, O ardor do Espírito entra nele e vivifica, dá vida, dá vivacidade àquele que recebe. Dá alegria, dá coragem de lutar, dá vontade de estar no céu com o Senhor. Vamos então, eu sei que este Corpus Christi desse ano vai ser diferente. Nem todos conseguirão receber o corpo e o sangue do Senhor. Mas se você não puder fazer isso, aproveite. O Santíssimo vai passar perto da sua casa. Prepare uma mesinha. Prepare ali, uma vela. Coloque ali a palavra. Acolha o Senhor sem aglomeração, mas faça esse momento de adoração ao Senhor. Se você tem 1 quilo de alimento não perecível ou vários quilos, coloque aí. Jesus é o pão da vida, mas o nosso corpo de muitos irmãos está necessitando também do alimento para o corpo, e muitos não têm o que comer. Então faça a sua doação. Em várias comunidades o carro vai passar com o Santíssimo e em seguida vem então um outro veículo para conduzir, para
arrecadar tudo aquilo que for deixado ali sobre as mesas, em frente à sua casa. Que o Senhor te abençoe, que o Espírito Santo nos ilumine, que o santo corpo e sangue de Jesus nos santifique e nos conduza para sempre. Amém. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te proteja.